constrangedor o momento para a Câmara dos Deputados, constrangedor a postura do ministro, que em vez de ter tido a altivez de reconhecer o erro e em cima do erro pedir exatamente uma oportunidade, partiu para a agressão, uma agressão leviana, uma agressão que lhe é peculiar. Eu já tinha inclusive alertado numa entrevista que dei na imprensa do Ceará, que Brasília não é o Ceará, que aqui não pode se ter uma postura arrogante, autoritária, como se fosse o dono do mundo. Aqui tem respeito, tem que se respeitar as pessoas, tem que se respeitar as instituições. O ministro da Educação tem uma obrigação ainda maior para com a sociedade como um todo, porque tem a tarefa de educar, de servir de exemplo. Ninguém deixa de ser ministro quando se está dentro de uma instituição pública, ninguém deixa de ser ministro quando está junto com os estudantes, com os ministros, com os professores. A gente tem que ter uma compreensão clara do papel que cada um exerce. Ninguém pode estar criando problemas ainda mais para um governo que não consegue se comunicar, que não consegue interagir com o anseio das ruas, e não pode vir na postura da mentira mais deslavada do mundo, oferecer uma defesa sem nenhuma procedência, sem nenhum lastro jurídico capaz de que o réu possa ser isentado da culpa da responsabilidade pelo crime de agressão, de improbidade, de responsabilidade pública que foi feito agora pelo ministro Cid Gomes. Então eu acho que, da mesma forma que o irmão Ciro Gomes, tropeçando na língua quando agrediu as mulheres, agora Cid Gomes continua na mesma ladainha. Agride o parlamento, como agrediu os policiais no Ceará quando chamou de marginais fardados, como agrediu os professores quando mandou bater nos professores no estado do Ceará, quando é um ministro da Educação que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, um ADIM, contra o piso salarial dos professores, quando devia estar estimulando os professores, quando devia estar formatando com os professores uma política de educação, ele é autor de uma ação contra o piso salarial dos professores no Brasil inteiro. Então eu acho que isso é uma demonstração clara que não cabe mais, não tem mais condição do senhor Cid Gomes continuar ministro, o que é muito ruim para o estado do Ceará, um estado que tem um quadro de intelectuais muito grande, de um estado que teve o Antônio Martins, que fundou a Universidade Federal do Ceará, o professor Paulo Epídio de Menezes, a própria professora Isolda, que é a vice-governadora, poderia muito melhor representar o estado do Ceará numa pasta com a responsabilidade da educação. E ao mesmo tempo, numa linguagem leviana, falando de roer o osso. Quem passou a vida toda chupando o osso foi exatamente a família Ferreira Gomes, que vem desde da Arena. Eles estão no governo desde o tempo da Arena. É o 10º partido que eles já participam, sempre mudando em função de quem está no governo federal. Então não venha com essa história de tentar dizer que diminuir o papel do parlamento dentro de uma defesa própria, onde que a realidade dos fatos demonstra outra situação. Quem passou a vida toda pendurado no osso foi ele. E tem um ditado aqui no Ceará que diz que aqui é que a gente faz, aqui a gente paga. Tudo isso é fruto dessa arrogância. Tudo isso é fruto exatamente daqueles que podem sair batendo nas pessoas. E acho que agora, inclusive a família do jovem que foi agredido por ele quando ele era governador do estado, com 2 cargos cheios de segurança, pode até estar mais confortado agora, porque viu que o agressor passou a condição de réu. A família o perdoou, mas como é que pode ser ministro da Educação que agride inclusive adolescentes no meio da rua, como aconteceu no ano passado, em plena Avenida da Abolição. Então eu acho que tudo isso demonstra a incapacidade do ex-governador Cid Gomes de continuar ministro. E, lamentavelmente, o povo do Ceará hoje deve estar passando, inclusive, por um momento de tristeza, por um momento de constrangimento, onde um ex-governador do estado faz uma verdadeira palhaçada aqui no plenário do governo da Câmara dos Deputados. Eu acho que isso precisa ser passado a limpo. Eu acho que o Ceará precisa passar uma borracha nisso. Nós precisamos viver um novo momento. O Ceará tem grandes quadros. E se o ministro é tão probo e tão correto, por que ele não deixa a Assembleia Legislativa do Ceará abrir a CPI do Aquário, onde recursos do Estado do Ceará foram jogados fora? Por se o ministro tem tanto compromisso com o povo do Ceará, por que ele não tem uma postura altiva e não cobra do governo que ele faz a construção da refinaria do Ceará, que ele inaugurou aí 2 vezes a pedra fundamental com a presidenta Dilma, pedindo voto ao povo do Ceará, exatamente dizendo que a refinaria
ser feita. Não, ele tem um papel subalterno, ele tem um papel submisso. Ele está mais preocupado com o cargo, com o emprego, do que com o povo do Ceará. E isso ficou demonstrado na patética apresentação que ele fez hoje aqui na Câmara dos Deputados.